vivo, graças a Deus, mais uma segunda-feira aqui na nossa página para a gente discutir as nossas estratégias para não pirar com os nossos filhos adolescentes. Tudo bem, mãe? Como é que tá aí de quarentena, todo mundo? Para quem não me conhece, meu nome é Valquíria Lobo. Eu sou a mãe do Thiago, de 33 anos, e da Thalita, que fez 19, agora já tá dirigindo pela cidade inteira. Socorro! Brincadeira, filha. Tá dirigindo muito bem. E eu sou chefe de escoteiros há 20 anos, fez agora em fevereiro, e toda segunda-feira eu venho aqui para passar mais informações para vocês a respeito de como a gente pode lidar com os nossos filhos adolescentes. Hoje vai ser uma edição especial. Geralmente eu venho às segundas responder perguntas das mães, inclusive tem algumas mães que eu tô devendo umas respostas, né? Sobre modinha, como a mãe falou, né? De ficar com meninos e meninas, como lidar com isso, enfim, tem várias perguntas aí que a gente vai continuar falando, mas eu achei que hoje eu precisava contribuir um pouco com essa situação que estamos todos vivendo, né, no mundo. Então eu preparei um material super legal, vou dar super dicas para a gente não pirar com os nossos filhos, adolescentes principalmente, em casa. Mas vale para a família toda, tá? Para mães, filhos, adolescentes, pais, crianças pequenas, vovôs, vovós, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo, tá? Todo mundo que tá aí num BBB, num BBB forçado, né? Num confinamento. Ah, sim, agora sim vamos poder ser chamados de heróis. Brincadeira, gente. Mas eu acho que a gente deve levar, assim, um pouco na brincadeira, um pouco de leveza. Não precisa ser tudo a ferro e fogo. É sério, é grave. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que fazer a nossa parte, mas não precisa ser um drama tão grande. E durante a nossa conversa de hoje, eu vou até explicar por quê, tá bom? Então vamos lá, quem tá aí online, por favor, só me fala se tá tudo certo com o microfone, se tá conseguindo me ouvir direitinho, dá um sinal aqui pra mim, por favor. Muito obrigada. E vamos lá. Gente, então o tema é quarentena em casa com filhos adolescentes. O que é que a gente faz com isso? Porque assim, por enquanto, né, a maioria das pessoas que eu conheço está há cerca de uma semana em casa, né? As crianças estão sem aula, na maioria das cidades, não só do Brasil, mas tem no mundo inteiro essa situação, né? E qual que é o problema disso? O grande problema, gente, é que esse confinamento forçado, né? A gente sempre estranha um pouco tudo que é mudança. Qualquer tipo de mudança sempre causa desconforto na gente. E não é só um desconforto, não é como se a gente tivesse sido selecionado para ir lá para o BBB, né, da Rede Globo, e ficar lá alguns tempos isolados do resto do mundo. Não é só isso. Na verdade, a gente tem uma situação muito mais dramática, né, porque envolve toda a insegurança, toda a incerteza, né, que estamos todos nós passando. Então, assim, imagina um grande BBB, só que involuntário. A gente não foi voluntariamente para casa ficar confinado. Não, a gente de repente se viu aí obrigado numa situação em que, se não estão os pais ainda por questões de trabalho, qualquer situação assim, pelo menos as crianças e os adolescentes estão tendo que ficar em casa. Então, assim, várias famílias estão se organizando de várias maneiras. E o ponto que eu quero trazer aqui agora é que, assim, ó, a convivência mais de perto, ela provoca algumas situações de maior conflito, né? Porque quando a gente tá, cada um na sua vida, cada um fazendo suas coisas, olha, meu amigo Cláudio entrou, tudo bom, amigo? Que bom que você tá aí, tá vivo, tudo jóia, com os cachorros, com a Sandrinha, todo mundo, as crianças. Beijos pra todos, viu?
O grande problema, gente, quando a gente está assim nessa convivência mais de perto, é que tudo se intensifica. Quando está cada um cuidando da sua vida, cada um na sua atividade, tem aquele alívio, né? Aquele tempo fora, aquele tempo longe, aí dá uma saudadinha, a gente fica, né? Até mais paciente, tolerante, né? Com o outro ser humano com quem a gente convive. Mas qualquer situação em que as pessoas estão mais próximas por muito tempo, e eu vejo muito isso nos acampamentos, tem uma hora que a paciência fica menor ainda. E quem é mãe de adolescente, pai de adolescente, sabe que paciência já não é um artigo assim que a gente tem em abundância no estoque do armário, vamos chamar assim, né? E aí você imagina essa situação ainda mais intensificada por conta de uma convivência que precisou ser imposta, né? Num momento assim que ninguém estava se preparando. Eu vejo esse tipo de conflito acontecendo até quando a gente está saindo de férias. Então a gente sai de férias, vai todo mundo para a praia. Fala para mim se não é assim. Vira e mexe, sai ali um arranca-rabo. Eu lembro de uma vez, eu tenho duas irmãs. As duas, por decisão delas, moram há mais de 15 anos em Florianópolis. É longe, é 1000 quilômetros daqui de onde eu moro. Então, a gente reveza, né, entre a minha família e a família do meu marido. Então, tem final de ano que a gente vai para Floripa e passa o Natal lá. Tem final de ano que a gente vai para Uberlândia, passa o Natal com a família do meu marido. E quando a gente vai para lá, como é muito longe, a gente aproveita e já fica ali uma semana, às vezes 10 dias, dependendo de várias situações e tudo mais, que a gente tem tradição de família bem legal, mas enfim. Tô trazendo esse assunto para vocês para dizer o seguinte: a gente passa quase 2 anos sem se ver mesmo, literalmente. E eu me lembro que teve um Natal que a gente gosta muito de jogar baralho, né? A família toda gosta muito disso. É um dos lazeres que a gente se dedica quando tá junto, né? E num desses natais a gente estava jogando baralho. Eu me lembro que eu e a minha irmã, olha, já adultas, hein? Não foi na infância, não. Sei lá, 5, 6 anos, um pouco mais talvez, não lembro. Mas assim, né, relativamente recente. A gente brigou, ficou de mal, de bico, por pouco tempo, lógico, né, não é tão infantil assim. Mas porque uma achou que a outra não deveria usar a estratégia que estava usando no jogo. Olha que absurdo, né? Isso assim, duas adultas que ficam 2 anos sem se verem, aí de repente tá aí 7 dias, 10 dias junto, todo dia, e aí uma situação corriqueira acabou virando né? Ficou uma meio de, não teve tapas e beijos nem nada disso, mas sabe aquele mal-estar, aquele desconforto? Ah, então não brinco mais, então, aquelas coisas de irmã. Eu achei que depois que a gente crescia passava, mas não passa não. Agora você imagina você vivendo essa situação com adolescentes dentro de casa, com crianças pequenas dentro de casa, né? Se irmãs adultas discutem, ficam de bico, ficam de mal. Logo que a gente voltou a boa e tudo bem, mas ainda ficou, né? Ali por uns dias, sabe aquele quando você fica meio chateadinho com alguém? Depois quando a gente parou para pensar o que tinha causado aquilo, só rindo mesmo, né, gente? Que é muito pateta. Passa 2 anos sem se ver, quando se vê, não pode ficar um pouquinho junto, que aí vai brigar porque a regra do jogo não era essa e você roubou. Não roubou, mas tipo, tava usando uma estratégia que não era prevista e tava sendo prejudicial para outra parte, enfim, não justificava. E ainda assim, 2 adultas brigaram. Aí transporta isso para o nível de crianças pequenas ou adolescentes, ou pior, né? Criança pequena com adolescente. E adolescente com adulto, dentro de casa confinados. Então, gente, vai dar pau mesmo. E aí, esse é o meu objetivo de hoje, dar algumas ideias, algumas dicas de coisas que dá para fazer. E eu, como chefe de escoteiros, há 20 anos, tenho umas ideias muito legais para passar para vocês e não vai precisar ir pro meio do mato, tá bom? Então, fica aqui comigo que vai dar bom.
Gente, fora isso, tem toda essa incerteza, todo esse estresse que está todo mundo sujeito, não é verdade? Eu vejo aí muitos psicólogos dando dicas de como manter a sanidade mental nesses tempos aí, né, de confinamento, de isolamento social, de mudanças, né, de novos jeitos e tudo inédito, né? Tem muita gente que tem medo, não sabe como vai ser, causa uma angústia, né? Então eu trouxe aqui algumas coisas do que a gente deve fazer, tá? Para que o nosso convívio familiar seja mais produtivo, mais harmonioso e, e mais gostoso, tá bom? Então a primeira coisa que eu peço para vocês, mães, é o seguinte, gente, nós somos mães e pais também, tá, gente? Eu tô falando dos adultos da família. Nós somos os líderes da nossa pequena empresa, né, que é a nossa família. Somos nós os presidentes desse pequeno país, que é aqui em casa, entende? Então, assim, eu sei que é difícil, né? E tá tudo bem. A gente sabe que, né, em momentos assim, de incerteza, de medo, de uma avalanche de informações, a gente fique mais estressado e que a gente às vezes perca um pouco a serenidade. Mas justamente por sermos os adultos, cabe a nós, primeiro, colocarmos a cabeça no lugar e procurarmos estratégias para que isso não nos atinja de uma maneira que vá influenciar, porque vai, é fato, o bem-estar emocional dos nossos próprios filhos, porque eles são mais dependentes da gente emocionalmente, né? Nós somos humanos, somos falíveis, temos nossos momentos, tudo bem, a gente não precisa ser perfeito, mas eu acho que nós estamos com mais recursos, estamos mais preparados do que eles, né? Pelo menos relativamente a eles, para a gente tomar não, calma, vamos pensar no que a gente vai fazer, né? Não é momento para desespero. Principalmente quando os conflitos começarem a ficar mais evidentes e mais, talvez, frequentes, se a gente não tomar aí umas certas medidas, né, preventivas e de precaução, não só com relação à doença em si, porque eu acho que eu não sou qualificada para falar a respeito disso, eu acho que já tem muita informação circulando, e inclusive até demais, né? É uma das dicas que eu vou dar também a respeito de informação, tá? Vamos lá então. Primeira coisa, nós somos os líderes, então vamos nós procurar manter a calma, manter a lucidez, né? E algumas coisas que eu vou te falar talvez ajudem nesse processo. Por que isso? Principalmente porque nossos filhos se espelham na gente, inclusive os adolescentes, por menos que isso pareça real. Os pais, as mães costumam me dizer, eles não ligam mais para mim, eles só me criticam, só veem meu lado negativo, só me chamam de careta, né? Às vezes quando briga com a mãe fica chamando pelo nome, né? Uma amiga que estava me contando esses dias que o filho dela tinha ficado chateado com uma decisão que ela tomou, começou a chamá-la pelo nome, 14 anos, 15 anos, acabou de fazer. Vai vendo! E assim, uma mãe maravilhosa, inclusive, psicóloga, né? Quer dizer, uma pessoa que já tem até um conhecimento a respeito de relacionamento, né? De todas essas ferramentas que a gente pode ter para lidar melhor com as outras pessoas. Até mães desse tipo enfrentam esse tipo de situação no relacionamento com os adolescentes, tá? Não pense que tem as que são imunes, porque não tem não, viu? Então, assim, eles precisam sim da gente e cabe a nós darmos esse primeiro passo, esse primeiro exemplo de lucidez, de tranquilidade. E uma coisa que vai nos ajudar muito é a gente pensar e propor para eles também pensarem. Primeira coisa, gente, isso tudo vai passar. Não é o fim do mundo. Tem uma música que diz, né? Não é nenhum fim do mundo, e se for, descanse em paz. Porque não está no nosso controle. Eu estava ouvindo quem? O Leandro Carnal.
Ele estava falando, né? Não adianta você, né, rasgar as vestimentas, sapatear, brigar, estribuchar. Não tem o que a gente possa fazer, não está no nosso controle. Essa questão, o vírus existe, está aí. Muita gente fala assim, não podia ter acontecido. Não só podia, como aconteceu. Aceita que dói menos. Não dá para brigar com esse tipo de coisa, gente. Não dá pra gente parar a cachoeira de descer, né? Não tem, é perda de tempo. É melhor a gente focar no que a gente tem controle. E uma das coisas que a gente tem o controle é do que a gente vai fazer com a situação instalada. Se a gente está com essa pandemia mundial e não há o que fazer contra isso, então vamos ver o que a gente vai fazer da parte que nos cabe, não é verdade? Então, primeira coisa, manter a calma e propor isso para os nossos filhos também. Lembrar que não importa quanto tempo passe, não importa se vai ser 15 dias, um mês, 2, 3, 4, 6 meses, não importa. O que importa é que isso vai passar e que está na nossa mão o que nós vamos fazer durante esse período, com essa realidade que está aqui, não adianta lutar contra ela, para que depois, quando passar, a gente olhe para trás e a gente fala, uau, a gente conseguiu, a gente fale, nós conseguimos, nós saímos mais fortes, nós saímos mais preparados, nós saímos fortalecidos dessa situação toda. Então, primeira coisa, vai passar, vamos pensar como a gente vai aproveitar esse tempo, né? Uma coisa que me acalma muito, toda vez que tem uma situação assim, que começa a partir para o desespero, primeira coisa que eu faço, eu fecho minha boca. Eu não dou minha opinião, eu fico quieta, não fico falando o que eu acho do assunto, porque o que eu acho não é relevante, né? Além do mais, tem situações que a gente não tem conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento algum sobre saúde pública, não tenho conhecimento algum sobre política. Então, eu me abstenho de dar minha opinião logo de começo. Mesmo sendo líder de alguns grupos, por exemplo, eu sou líder no meu grupo escoteiro, né? Tenho um certo nível de liderança na formação dos adultos do movimento escoteiro. Então, as pessoas me ouvem de alguma maneira, né? Mesmo eu tendo esse pequeno papel de liderança, eu não acho que seja prudente eu ficar dando a minha opinião sem embasamento nenhum, porque a gente já tem esse excesso de informação toda desencontrada, toda feita de boas intenções e más interpretações ou desinformações. Então, vamos ficar quietinho, não vamos falar do que a gente não sabe. Falar eu acho, às vezes no lugar de ajudar, atrapalha. Vamos falar do que a gente sabe, que a gente ajuda mais, né? Então, uma coisa que sempre me acalma é pensar isso. Não vamos nos precipitar, né? Como que era o ditado? Era até um ditado italiano, dizia assim, o silêncio... Não, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. A segunda coisa é pensar assim, teve gente que passou por isso? Teve gente que passou por situação pior que isso? A pessoa sobreviveu? Gente, a gente não está nem em guerra. Pensa, olha, não existe previsão de faltar alimento. E quantas pessoas vivem sem alimento? Não existe previsão de faltar água. E quantas pessoas no mundo vivem sem água? E vivem. Então, gente, ó, tá longe da gente ter uma situação da gente perder a cabeça, se desequilibrar. Entende? Vamos enfrentar com otimismo. Até porque o 8º artigo da Lei Escoteira, a Lei Escoteira tem 10 artigos. O 8º diz o seguinte, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Porque as dificuldades vão aparecer, você pode reagir a ela de duas maneiras. Ou você senta na calçada e chora, ou você passa por aquilo com mais leveza, com bom humor, assobiando uma canção como instruía o nosso fundador, né? Porque você vai ter que passar por aquilo de uma maneira ou de outra, só que com bom humor, com leveza, você passa melhor, entende? Você sofre menos. Aí, ó, outra coisa que ajuda muito é não achar que é só com você. Ficar naquela situação assim de vitimista, sabe? Ah, por que comigo? Bem agora, isso não podia ter acontecido. Gente,
não é pessoal contra você, nem contra mim. É mundial, gente. Tá todo mundo na mesma arca de Noé. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com a mesma dificuldade. Não é pessoal, né? Vamos, assim, colocar a coisa numa perspectiva mais realista, né? Não é só com a gente, é com o mundo inteiro. Vamos ter boa fé, vamos ter esperança, boa conduta, porque isso vai passar. E vai ter gente que quando olhar para trás, depois dessa tempestade, quando vier a bonança de novo, vai olhar e vai ficar com vergonha, não é? E inclusive dos exemplos que deu para os filhos. E vai ter gente que vai passar e vai perceber o quanto é mais forte do que imaginava que fosse. A gente dá conta, né? Outra coisa que, assim, eu falei com alguns amigos psicólogos, consultei muita coisa a respeito disso, e assim, tá unânime, tá? Todas as pessoas que lidam com saúde mental estão recomendando que evite o excesso de informações, tá? Esse negócio assim de ficar no WhatsApp o tempo todo e todo mundo manda informação, manda notícia, não ajuda, não ajuda. Por que não? Porque o nosso sistema, né, emocional, quando tem assim, um overload, um excesso, uma sobrecarga de informações, ele vai liberando alguns é, alguns hormônios, né, alguns neurotransmissores no nosso sistema nervoso, cortisol, adrenalina, que vai deixando a gente mais estressado, mais ansioso, né, mais propenso a não tomar atitudes racionais e sensatas, né? E tudo isso não ajuda. A gente fala assim, mas a gente não pode estrangular ninguém. Então, Cláudio, não pode. Sabe por quê? Porque depois, quando passar, você vai se arrepender. Ainda mais você, que eu te conheço. Não pode estrangular ninguém, tá? Nem os filhos adolescentes. Mas voltando aqui, Cláudio, sempre engraçadinho, né? A gente não ajuda a gente ficar o tempo todo focando em saber informações, saber informações. O que é que a gente pode fazer com essas informações? Nada! As informações que a gente precisa ter são as orientações que as pessoas especializadas, de fontes fidedignas, quer dizer, fontes confiáveis, né, estão nos passando, né? Então, assim, os procedimentos de higiene, o isolamento dentro de casa o máximo que for possível, o máximo que for possível. Não vou entrar aqui nos detalhes da propagação do vírus, não é esse meu objetivo. O importante é a gente saber que se a gente puder ficar dentro de casa, evitar ao máximo, ao máximo, ao máximo, sair por qualquer coisa, fazer pequenas mudanças nas nossas rotinas para favorecer o coletivo, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para aqueles que a gente tem mais pertinho, aqueles que a gente mais ama, tá? Não só para o mundo inteiro, para todo mundo, tá? Então, assim, evita. O pessoal tá falando assim, você precisa de informações? Ok, uma vez por dia é mais que suficiente para você se expor às informações, até para ter, né, orientações do que fazer, do que não fazer. Quando vai acabar a quarentena, né? Que se a gente se isolar, capaz que acabe e a gente continua lá. Faz isso não. Então, assim, alguma coisinha, tudo bem, para não ficar alienado. Mas se entupir de informação de todas as fontes, todos os canais, evita. Não faz bem, faz mal, de verdade, tá? E não ajuda em nada. Manter o bom humor, manter a autoestima. Então, se você está trabalhando home office, nada de ficar de pijama o dia inteiro em casa, tá? Porque não ajuda. Mantenha ali o espírito elevado, o ânimo elevado. A gente oscila muito, né, de humor. Ninguém tá assim rindo à toa o tempo todo. Isso não é nem normal, né? Mas se você mantiver, exercitar o músculo do bom humor, você vai perceber que as coisas vão ficando mais fáceis de lidar, tá? Você tem que lidar com elas de qualquer jeito. Por que não de um jeito mais fácil?
Outra coisa que ajuda bastante, gente, falei, né, de manter uma rotina dentro de casa, tá? Evitar ficar de pijama, evitar prostração. O que é prostração? Ah, sabe quando a gente, assim, se joga no sofá, se joga na cama e mora ali para sempre? Pega o Netflix e desembesta, não fazer mais nada da vida? Isso não é bom. Nós não estamos de férias, tá? Nós estamos numa situação inédita para a maioria de nós, né? Então, assim, as recomendações, e isso eu tô trazendo de especialistas de psicologia, não é para ficar o dia inteiro de pijama, não é para passar o dia sem saber o que vai fazer. Mantenha uma rotina, e eu já vou falar sobre programar essas rotinas junto com os filhos, tá? Que vai ser bem melhor. Sempre mantendo o bom humor, né? E uma coisa legal para você colocar nessa rotina, se você não experimentou ainda, eu te recomendo, que é um momento assim super propício para você experimentar, que é a tal da meditação. Gente, é sério, eu não entendo nada, bulhufas de meditação, mas eu fiz uma experiência com alguns amigos e eu procurei na internet vídeos de meditação guiada, né? Tem vídeos curtinhos, a partir de 5 minutos, 4 minutos, e eu fiquei compartilhando com os meus amigos, montei uma lista, né, no WhatsApp, e compartilhei por mais de 180 dias meditações guiadas. Então, meditação guiada, o que é? Um videozinho em que a pessoa, às vezes coloca uma musiquinha, às vezes não. Eu prefiro com musiquinha, mas é preferência pessoal. E a pessoa do vídeo, ela vai falando o que você tem que fazer. Então, agora fecha os olhos, agora respira assim, faz assado. Existem diversos tipos, diversas técnicas. Não sou especialista nisso, mas mesmo não tendo nenhum conhecimento técnico, e mesmo pegando só um pouquinho desse tipo de meditação bem superficial, bem assim, iniciante, eu tive assim exemplos incríveis na minha própria vida e na vida de colegas minhas. Vou até citar 2 exemplos depois. Deixa eu ver o que o Cláudio está falando aqui. E dar gardenal e amarrar na cama. Cláudio, eu vou beliscar você. Aliás, eu vou falar pra Sandra beliscar você. Não pode, não. Ó o Felipe Del aí, tudo bom, lindo? Que bom te ver. Juliana, agora que eu tô vendo você por aqui, tudo bom, Ju? Depois eu respondo sua pergunta, viu? Então, gente, olha, meditação é algo que me deu uma percepção de que eu tinha, assim, superpoderes e de um herói específico, o The Flash. Sabe o Flash? Que tem hora, assim, que ele tá usando o poder dele, então ele tá andando super rápido, né? E ele vê tudo em câmera lenta. A meditação, mesmo essa bem superficialzinha que eu te falei, ela é capaz de te dar alguns segundos a mais para reagir. É incrível. Faz o teste, você não precisa acreditar em mim. Testa. Ah, Val, mas eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo parar minha cabeça não para. Mas quem falou que meditar é parar a cabeça, parar os pensamentos? O cérebro foi feito para pensar, ele não para de pensar. Meditar não é parar de pensar. Meditar é um exercício que você faz para manter o foco em uma coisa. E quando você perde esse foco, o pensamento vem, você, meu pensamento está aqui. Tudo bem, pensamento, tô te vendo, peraí só um pouquinho, deixa eu voltar o foco para isso. E tem vários focos, tá? Você pode fazer foco na sua respiração, prestar atenção no ar entrando e saindo. Você pode imaginar a onda do mar vindo e voltando. Você pode pensar nas partes do seu corpo, vai fazendo escaneamento desde a ponta do pé, enfim. E o guiado é ótimo, que você não precisa nem pensar, né? Ele vai te guiando, você vai seguindo ali, só siga o mestre. Você vai ver que dá resultado. Eu tenho uma amiga, depois eu até falei com uma pessoa que trabalha com saúde mental, que ela disse que é muito possível sim, que ela tenha se livrado de um ataque cardíaco por conta de meditação. Por quê? Porque ela conseguiu, né? No momento em que ela estava tendo alguns sintomas ali, que talvez fosse, não sei, gente, se era uma alteração de pressão, enfim, ela começou a ter alguns sintomas. A Lê, minha super amiga, amo de paixão. Lê, se você vê, tô falando de você, ela me relatou que ela
ela acabou virando a noite pelo dia e aí ela acordou meio fora de horário, estava trabalhando à noite, acordou meio fora de horário e começou a sentir um formigamento num dos braços. Ela até estava falando comigo pelo WhatsApp, por áudio, e falou, vou ver o que é isso aqui e tal. Depois ela me contou que ela começou a sentir um formigamento estranho no braço e que ela ficou super assustada e que na cabeça dela ela falou, eu vou ter um ataque cardíaco. E ela lembrou, por intuição, não sei porquê, das meditações que eu estava compartilhando com o pessoal, mandava sempre de manhãzinha, e que, como ela tinha trocado horário, ela não tinha feito aquele dia, ela foi e buscou aquela meditação e começou a fazer a respiração. E resultado, tá? Para resumir a ópera, ela conseguiu acalmar, os sintomas foram desaparecendo. Depois ela procurou, né, cardiologista e tudo mais, mas o fato é que ela acredita que ela pode ter se salvado aí até de uma coisa bem grave, né, por conta disso. Tem outra amiga que falou assim que ela recebeu um olhar de admiração, assim, na verdade, que não tô acreditando no que eu tô vendo, tanto da filha quanto do marido, num dia que ela tava fazendo maionese em casa, tava no liquidificador, pôs os ingredientes, marido e filha na cozinha, ela ligou o liquidificador sem pôr a tampa. E assim, ela simplesmente olhou e falou, ah, bem hoje que eu tô atrasada, que coisa, hein? Foi lá, começou a limpar e quando ela olhou, tava o marido e a filha assim, de queixo caído, olhando pra ela, quem é você? O que você fez com a minha mãe? O que você fez com a minha mulher? Porque não era natural dela, numa situação daquela, né, já imaginou ovo e óleo pra cozinha inteira num dia que você tá atrasado? Ela simplesmente falou, ah, bem hoje que eu tô atrasada, foi lá, limpou, pegou os ingredientes, fez o que ela tinha que fazer. E normalmente ela teria xingado até a última geração de todo mundo. E não foi assim que ela reagiu. E ela atribui isso, a essa tranquilidade, a essa serenidade, à meditação. Então, se tem uma coisa que pode ajudar agora, gente, é tentar seguir. Olha, Lê, tudo bom, amor? Tô com saudade de você. Agora a gente vai ficar com mais saudade ainda, né? Ainda bem que existe tecnologia pra gente se ver. Oi! Obrigada por estar sempre aqui, viu, meu amor? Nossa, engasguei. Desculpa. Não é coronavírus, calma. Eu só engoli saliva. Pera aí, vou beber uma água. Todo mundo agora, né? Não pode mais tossir e espirrar, que acha que é coronavírus. Bom, gente, então a primeira coisa é a gente manter a lucidez com essas dicas que eu passei pra vocês, né? Desculpa, tô engasgada aqui ainda. Não é corona, pode ficar tranquilo. Pensar que vai passar, pensar que tem situações piores que essa, como guerra, tsunami, furacões, e as pessoas passam por isso, sobrevivem. Pensar que não é só com você, é mundial. Evitar excesso de noticiários, notícias, principalmente aquelas que vêm de fontes que a gente não sabe quais são, porque pode ser fake news, nem sempre é por maldade, às vezes é por desinformação que acaba chegando pra gente, às vezes é por sacanagem mesmo, enfim, não interessa. O importante é que se a gente tem um monte de informação chegando, a gente acaba pirando, e isso não é bom. Manter o bom humor, né? Ter uma rotina em casa, evitar de, né, se deixar levar, fazer meditação. Essas são algumas das ideias que podem te levar a ficar um pouco mais tranquilos, tá? Tem outros 3 exercícios que eu vou te passar, mas eu vou passar num outro momento quando eu estiver falando do que fazer com as crianças. Primeiro, cuidar de você, máscara de oxigênio em você, né? Para que você dê conta de liderar aí esse pequeno país que está com as fronteiras fechadas dentro de casa, né? E aí, gente, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é assim, ó, compaixão pelos filhos adolescentes e crianças. Por quê? Porque eles são mais impressionáveis do que a gente. Para eles, tudo é muito mais intenso. As crianças, principalmente de algumas idades específicas, né, têm muito medo. Por exemplo, criança de 6 anos, na faixa de 6 anos, ela costuma ter muito medo de perder os pais. É um pesadelo constante na vida da criança, na faixa dos 6 anos, ela ter os pais falecerem, os pais irem embora, uma coisa bem comum, que está sempre ali assombrando a vidinha das crianças de 6 anos, né? E tem outras fases também, né? E os adolescentes, gente, com essa, eu sempre falo deles aqui, né?
com essa variação, né, de humor que já lhe é característico, com todos os desafios que eles estão enfrentando, inclusive em nível físico, fisiológico mesmo, né, biológico. O cérebro deles, gente, está passando por processos assim severos, né, de mudança que provocam diversas reações e isso os torna mais sensíveis, mais, a gente chama de dramático, mas não é intencional, não é proposital. Eles não têm controle sobre isso. É igual a nós mulheres quando a gente tem a TPM. A gente pode reagir racionalmente, perceber que a gente está na TPM, procurar daquela maneirada, mas a gente não tem controle sobre aquelas emoções que a gente experimenta quando a gente está sob os efeitos desses hormônios. Então vamos ter compaixão por essas crianças, por esses adolescentes, lembrar que por mais que eles nos irritem, eles também estão passando por isso e talvez para eles seja ainda mais difícil do que para nós adultos, tá? Porque tanto as crianças quanto os adolescentes, eles ainda têm, eu vou chamar assim de numa linguagem bem chula, bem amadora, tá? Mas vou chamar de pensamento mágico, tá? Eles ainda não têm uma visão da realidade igual à visão que o adulto é capaz de ter, tá? Não estou dizendo que eles são incapazes, nada disso, mas eles têm uma condição de cerebral, emocional, psíquica, né, de diversas esferas diferente da nossa. Eles são mais vulneráveis, mais impressionáveis, então eles são mais frágeis. O escotismo tem alguns símbolos e um que a gente usa, esse aqui, é o sinal escoteiro. E ele é cheio de simbologia e tal, e um dos significados desse símbolo, que é o sinal escoteiro, né, é que o maior sempre protege o menor. Então, gente, vamos ser condescendente, vamos dar um desconto, vamos fazer mais barato, vamos deixar, dar um pouquinho mais deixar a coisa mais leve mesmo para eles, sabe? Tentar fazer de uma maneira que nós tenhamos um pouquinho mais de paciência. É isso, na verdade. Ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, porque eles estão nesse mesmo barco que a gente e para eles talvez seja mais difícil, porque eles não têm a nossa experiência, não têm a nossa capacidade, inclusive mental, cerebral, de lidar com isso como nós lidamos. Se para nós já é difícil, imagina para eles, tá? Então, vamos falar com mais leveza, exercitar um pouco mais a paciência, ter mais empatia, né? E duas coisas que eu acho que a gente pode fazer com os nossos filhos, que vai ser bem bacana, né? Que é combinar palavras de segurança, porque não vai ter jeito, gente. Dentro de casa, todo mundo junto, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas aspirações, né? Vai ter a hora do conflito. E a gente pode combinar algumas palavras para a gente não deixar esse conflito chegar ao extremo, à explosão, né? Quando a gente percebe que a gente está ficando muito irritado, a gente não vai poder sair, dar uma volta no shopping, mas a gente pode ir para o nosso quarto, a gente pode dar, né, ir para um outro cômodo da casa, dar um tempo, se afastar um pouquinho, respirar melhor, mais fundo, né, tentar se acalmar antes de reagir. Então, combinar alguns, sabe igual quando a gente está usando, como que chama? Truco? É truco? Que a gente, como que chama aquele jogo? Fala alguém pra mim, como que é aquele jogo que tem o zap de carta, que tem o zap, 7 copas? É truco? Acho que é, né? É truco, acho que é. Não é esse jogo que eu jogo com a minha família. Que a gente tem aqueles sinais que a gente combina com o parceiro pra ele saber, né? Que é um momento assim, de uma certa situação. E vamos combinar essas palavras de segurança. Quando eu estiver a ponto de explodir, eu, sei lá, falo abacaxi, vamos combinar. Quando eu falar abacaxi,
sai todo mundo de perto, cada um vai procurar alguma coisa, porque eu tô a ponto de explodir e tô precisando de um fôlego, de um apoio ali para não deixar a coisa ficar muito séria. E isso, gente, a gente combina uma espécie de gangorra emocional. Como assim gangorra emocional? Gente, tá todo mundo no mesmo barco. E todos nós somos humanos, todos nós temos nossas oscilações de humor. Tem hora que a gente tá melhor, tem hora que a gente tá pior. E aí, é aquele negócio, quando a gente tá mal, né, a gente tá aqui embaixo, tá mal. O outro talvez não esteja tão mal. Então é a hora dele, que não tá tão mal, dar uma força pra gente e dar o desconto, tentar relevar, né? Tentar não colocar mais fogo na fogueira. E aí a situação inverte. Aquela pessoa, né, que estava melhor num dia, de repente é aquela que está mais chateada, mais sensível, mais emburrada, mais a flor da pele. E aí é aquele momento em que a gente talvez esteja um pouco mais lúcido, um pouco mais forte. Aí a gente que protege. Fazer essa gangorra emocional, revezando os papéis de quem está mais forte naquele momento, para ser essa pessoa a tomar a iniciativa de opa, ó, né, essa discussão não vai acabar bem, vamos dar um tempo, a gente conversa depois. Sempre ver quem que está em melhores condições, sabe, de tomar a iniciativa, de não deixar a situação chegar ao ponto de compensar, gente. É assim, aproveitar a oportunidade. Tem uma frase que está muito presente na minha vida, meu mentor vive falando para mim, que é assim: o problema é a solução. Como assim, Val, o problema é a solução? Gente, qual que é o problema? O problema é que a gente está com uma doença pandêmica atingindo o mundo inteiro, que está nos levando a ter que conviver dentro de casa, confinados, né? A maioria de nós, a gente não sabe até onde vai, como que vai evoluir. E se a gente não sabe, a gente não pode fazer nada com a nossa vida, tá? Tomemos todas as ações que nos cabem como indivíduos, como parte da sociedade para contribuir para a coletividade. No caso, a instrução agora é: fique em casa se você puder, evita ao máximo sair, né? Toma essa precaução, porque tem gente que realmente vai precisar continuar trabalhando. Faz a sua parte, porque isso vai passar. E aí, se esse é o problema, esse também é a solução. Porque se a gente tem que ficar dentro de casa, gente, pode perguntar, a maioria de nós, e não só os adultos, mas os adolescentes e as crianças também, está sempre dizendo o seguinte: o meu bem mais precioso é a minha família. O meu bem mais precioso é a minha família. E aí, no momento em que você se vê obrigado a conviver mais de perto com a sua família, você vai maldizer esse momento? Você vai tentar reclamar desse momento, né? Tentar evitar esse momento? Gente, o problema é a solução. Se o problema é ficar dentro de casa, vamos usar isso como uma grande oportunidade. E aí começam as minhas dicas realmente importantes sobre o que fazer dentro de casa. Primeira coisa, eu vivo insistindo num ponto aqui e agora eu acho que foi assim, né? Vou extrapolar, foi Deus que mandou, não, fica todo mundo em casa, porque esse negócio de fazer reunião de família realmente é importante, precisa para resgatar os relacionamentos das mães e seus filhos adolescentes. Pais também, tá, gente? Não fiquem chateados quando eu falo só mães, tô incluindo vocês também, viu, coleguinhas? Então, gente, reunião de família, tá? Se tá todo mundo em casa, a gente precisa sim sentar todo mundo. E uma pauta que eu sugiro para vocês dessa reunião é o seguinte: primeiro, como nós vamos resolver os nossos problemas? E que problemas são esses? São vários. São problemas de convivência, são problemas de tem mais gente dentro de casa para usar o banheiro, para usar a banda larga, para usar o telefone, para usar a geladeira, né? Mais gente para usar os espaços privilegiados da casa, que às vezes, sei lá, tem uma rede e todo mundo quer usar a rede ao mesmo tempo. Tem o videogame, tem mais gente para jogar videogame do que
joysticks para jogar, tem televisão, mas não tem televisão para todo mundo, então é mais gente. Enfim, quais são os problemas que a gente específicos que a nossa família vai enfrentar dentro de casa e como é que nós vamos resolver isso? Vocês vão se surpreender quando vocês colocarem as cartas na mesa e falar: nós vamos resolver esses problemas juntos. Não sou eu sozinha que vou decidir. Não somos nós adultos sozinhos que vamos decidir como a gente vai resolver. Porque eles, as crianças e os adolescentes, têm ideias maravilhosas e muitas vezes bem mais simples, bem mais aplicáveis do que as que a gente tem. A gente simplesmente não dá a oportunidade deles participarem. Sem contar que quando eles participam da definição das regras, a tendência é que eles sigam mais as regras. Entende isso? E funciona, tá? Então, primeira pauta de reunião. Estamos com um problema X. Como nós vamos resolver? E deixa a galera falar. Usa a técnica do brainstorm, conhece? Muito usado no mundo corporativo. Vou falar rapidinho para quem não conhece. É assim, tem uma rodada, a gente fala assim, ó, qual que é o problema? Ah, o problema é esse, bem objetivo. O problema é que tem um monte de gente querendo usar o computador e só tem um computador. Estou jogando qualquer problema aqui para ilustrar. Tá bom, como nós vamos resolver esse problema? E aí todo mundo vai jogando as ideias e alguém vai anotando. Neste momento da técnica, ninguém pode julgar a ideia ou rejeitar a ideia. Se a pessoa falar o absurdo dos absurdos, faz cara de paisagem, finge que é possível, só anota. Não é a hora de você selecionar, a hora de tempestade de ideias, que é o nome da técnica, né? Tempestade de ideias. Se você fala assim, ah, não, isso é um absurdo, você já bloqueia a criatividade da pessoa e aí ela já não consegue mais ter acesso a algumas inspirações, algumas ideias que poderiam ser, de repente, a grande solução, tá? Então, primeiro momento, todo mundo só baixa as ideias ali, né? Só faz download de ideia e vai anotando todas, sem criticar, sem julgar, sem fazer, sem dar valor para a ideia, se presta, se não presta. Não é esse momento. Terminou, ninguém mais consegue dar ideias, aí sim, vamos ver, né? Não tá dando para usar videogame, então vamos todo mundo para, sei lá, se existe lan house ainda, se existem casas de jogos eletrônicos. Essa ideia, obviamente, não vai ser possível de acatar, né? Ir para casa do vizinho para jogar também não vai ser possível de acatar. Então a gente vai começando a, né, separar joio do trigo, o que é possível e o que não é, tá? E aí, vamos dizer, não a nossa vaidade de querer que sempre a nossa ideia ganhe, só porque nós somos adultos. Não, gente, às vezes eles vão ter ideias melhores que a gente. E nós seremos mais inteligentes se nós percebermos isso e aceitarmos essas ideias, tá bom? Até o menorzinho da turma, às vezes, né, o mais novinho pode dar realmente a solução que estava todo mundo precisando. Estabelecer, né, outra pauta para reunião, estabelecer as rotinas, né? Já falei que é importante evitar a letargia, né? A prostração, fazer acordos do trabalho home office, porque veja, muitas pessoas, graças a Deus, têm possibilidade de trabalhar em casa, mas elas ainda vão ter que produzir de alguma maneira, né? Ainda vão ter que ou ligar para clientes ou fazer algum tipo de trabalho remoto, né? E a gente sabe que em casa é muito mais difícil. Por quê? Porque não é aquele ambiente que a gente está acostumado. As crianças estão ali o tempo todo, né? Rodando que nem mosca de fruta. A geladeira está ali nos esperando, mil situações nos distraindo, né? A rotina que não está estabelecida ali naquele ambiente. Então a gente precisa fazer alguns acordos com as crianças, com os outros, até com os nossos cônjuges, né? A respeito do tempo que a gente precisa dedicar ao trabalho, como se a gente realmente estivesse no trabalho, né? Isso vai ser importante para a gente manter, inclusive, os nossos próprios empregos, não é verdade? Então, assim, fazer acordos com eles. Olha, gente, eu preciso focar, né? Então, assim, eu preciso trabalhar
tantas horas, de tal a tal período, né? A gente pode almoçar juntos, a gente pode ter umas pausas juntos. Todo mundo sabe que, né? Todo mundo? Exagero. Muitas pessoas sabem que a gente ficar ali 4 horas direto numa coisa só não é produtivo. Mais produtivo é você fazer pequenos blocos, né? E aí o tempo varia de pessoa para pessoa. Bloco de concentração total naquilo, né? Intercalado com pequenos blocos de descanso, que é aquele momento em que você vai ao banheiro, que você toma um café, né? Que você vai dar uma volta, vai fazer um alongamento nos dedos para quem trabalha com computador. Nesses momentos, vale ali dar uma passadinha na sala, ver se está todo mundo vivo, né? Conversar um pouquinho, mas quando a gente estiver focado, a gente fazer esses acordos com os nossos filhos. Nesses momentos, vocês também vão estar fazendo as coisas de vocês. Não vai dar pra gente interagir o tempo todo, né? Vale fazer revezamento, né? Se tiver criança pequenininha que depende de supervisão de adulto o tempo todo, então reveza, os adolescentes ajudam, os outros adultos de casa também ajudam, cada um fica um pouquinho, né? Faz aquele revezamento, combinar essas coisas, né? Estabelecer as rotinas de todo mundo. Então, não vamos ficar, né, para acordar a hora que der na telha, não vamos trocar dia pela noite, se não é saudável, não faz bem. E depois, quando a gente voltar à vida normal, a gente vai ter mais dificuldade. Vamos manter uma rotina saudável, né? Que inclua exercício físico, que inclua uma alimentação, que inclua revezamento das tarefas domésticas, né? Estudos, tá? Que inclua um limite aí um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais tolerante, né? Ao limite de acesso à internet, mas não sem nenhum limite. Precisa continuar tendo limite, né? Talvez um pouquinho mais expandido pela situação, né? Porque eles precisam continuar conversando com, principalmente adolescentes, né, gente? Precisam continuar tendo o contato com os pares deles. Isso é fundamental para a saúde deles, inclusive, né, para o desenvolvimento deles. Então vamos dar um pouquinho aí mais, mas não a ponto de deixar roda à noite, a ponto de deixar virar assim uma casa de ninguém, né? Uma coisa assim sem regra. Não é isso. Não pode ser assim, tá? Precisa ainda ter parâmetros, precisa ainda ter limites, precisa ainda ter bom senso, né? Mas um pouquinho mais estendido, eu acho que se justifica nesses momentos, né? Mas a gente pode também estabelecer as regras com relação a isso, né? Porque são mais pessoas que vão precisar usar os recursos de casa, como eu falei, né? Estudos também, tendo a escola proposto já tarefas, atividades, estudos, tendo a escola proposto ou não, eu acho que a gente pode sim, nessa reunião de família, propor alguma atividade intelectual de estudo para os nossos filhos, né? Existem recursos, as escolas, a maioria das escolas está realmente empenhada em proporcionar algum tipo de interatividade, algum tipo de tarefas, né, escolares para serem feitas. Dá para estudar ainda, mesmo de casa, né? Então vamos propor aí nossas rotinas, conciliando a agenda de todo mundo de casa, inclusive com relação aos estudos, tá? Limite de internet. Eu falei tarefas domésticas, gente. É mais gente em casa usando banheiro, é mais gente em casa sujando louça, é mais gente em casa fazendo comida e consumindo comida, né? E mesmo aquelas famílias que têm alguém que ajude, não sei como é que vai ficar essa situação, se a pessoa vai poder continuar ajudando ou não. São N situações, né? Mas mesmo que tenha, gente, vamos aproveitar esse momento, lembra? O problema é a solução. Vamos aproveitar esse momento para colocar todo mundo para colaborar, para que esse pequeno país aí, né, seja bem administrado, que todo mundo colabore para que todo mundo fique bem, né? Então fazer um revezamento, coisas que dá para fazer com relação a tarefas domésticas. A gente faz muito isso no escotismo, né? Thalita, por exemplo, minha filha, ela não gosta de determinada tarefa doméstica. Ela não gosta de lavar louça, né? E então, assim,
para mim já não é uma tarefa que eu odeie tanto. Então, o que custa, eu que não detesto tanto, lavar todas as louças e ela ficar com outro tipo de trabalho? Não custa, né? Agora, é um trabalho que ninguém gosta, igual acontece muito no escotismo, né? Tem ali determinada função na patrulha, porque cada um tem sua função, né? Tem uma determinada função que ninguém gosta, que é horror para todo mundo, reveza, né? Então, vai ser assim, né? Um lava a louça do almoço, o outro lava a louça do jantar, né? O outro lava do café da manhã e vai revezando. Se é uma tarefa que ninguém gosta, todo mundo colabora, porque aí você vai ter que ter contato com aquilo menos vezes. E aí fica menos pior para todo mundo. Mas todos têm que colaborar, inclusive os pequenininhos, tá? A gente acha que eles não conseguem colaborar? Conseguem sim, conseguem mesmo. Basta a gente instruir e confiar, tá bom? Fazer as regras de convivência, né? Quem que vai usar o que horas, como que vai ser esse relacionamento, o que vai acontecer, né? Se a gente ficar toda hora arranhetando com o irmão, como que a gente vai lidar com essas coisas, faz essas regras de convivência junto com eles, deixa eles ajudarem no estabelecimento das regras, tanto das rotinas, quanto das regras de convivência, quanto do rodízio de serviços. Deixa eles darem ideias, faz o brainstorm, deixa eles colaborarem com tudo isso. Fazer brainstorm também de quais são as coisas que a família vai fazer, tanto coisas úteis quanto coisas inúteis. Coisas inúteis são úteis. Como assim, Val? Gente, olha só, a gente precisa, como eu falei, ter o tal da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Às vezes, nós adultos temos um olhar muito snob, muito crítico, e julgamos muito o que nossas crianças e nossos adolescentes têm como coisas que eles gostam, coisas que eles acham legais, né? Então, tem alguns programas de TV, de seriado, jogos eletrônicos, youtubers, coisas que eles curtem, que nós adultos achamos bobo. Nós adultos não achamos interessante, né? Mas não é interessante para nós, porque nós somos adultos e aquele conteúdo não é adequado para nós. A gente acha bobo, a gente acha chato, a gente acha inútil. Mas a gente tem que pensar que às vezes, para os adolescentes e para as crianças, aquilo é o que eles têm interesse naquele momento. E não precisamos nos preocupar de que eles vão crescer crianças inúteis e fúteis, adolescentes, adultos inúteis e fúteis. Não é assim que acontece. Conforme eles vão amadurecendo, eles vão, como nós, deixando de gostar de Menudo, de Xuxa, né? Para começar a gostar. Gente, os Trapalhões. Eu ouvi, não me lembro agora quem falar. Ouvi alguém falar que quando assisti os Trapalhões na infância, meu Deus, era aquela coisa maravilhosa, né? E depois com os recursos, né, que a gente está tendo acesso agora de canais e, né, e YouTube, internet, depois de adulto voltou a revisitar esse conteúdo e falou, mas ué, cadê? Cadê aquela graça? Gente, que coisa boba, que coisa besta. Tô dando um exemplo, né? Desculpa se alguém gosta, né? Tô vendendo o peixe que eu comprei. A pessoa que estava dizendo, contando essa história, disse que quando ela era criança, ela achava os Trapalhões o máximo, que era muito divertido, que não perdia um capítulo, e eu confesso que eu também, mas que depois de adulta, a pessoa foi ver de novo e ela não via mais a mesma graça, entende? E é a mesma coisa pra gente. Nossos filhos veem coisas que nós não vemos mais, mas para eles ainda é importante. Então tenhamos esse olhar de querer respeitar também e validar e valorizar também o que é importante aos olhos deles, né? Então, se naquela reunião de família que a gente vai decidir as rotinas, de repente alguém pode dar a ideia, gente, vamos aproveitar que a gente está, né, preso em casa,
Vamos fazer alguns programas de família, como, por exemplo, assistir a Filarmônica, tem várias que estão liberando conteúdos gratuitos. Vamos visitar museus online, né? Vamos fazer programas culturais legais na visão do adulto. Vamos aprender um novo idioma. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquilo que a gente sempre nunca tem tempo para fazer. Vamos, mas, gente, não pode ser só coisa útil. As crianças precisam também do besterol. Faz parte delas, faz parte do momento que elas estão vivendo. Sejamos tolerantes com isso, sejamos empáticos, né? Procuremos valorizar também o que para elas é importante, tá? Então tem que ter coisa útil, tem que ter coisa inútil também, tá bom? E aí eu queria dar 3 exercícios que a gente também pode usar nesse momento da reunião de família, pra gente, essa reunião, gente, quanto mais vocês conseguirem fazer, melhor, tá? E quanto mais vezes tiver, menos tempo ela precisa durar, né? Então, se vocês resolverem, por exemplo, que vai todo mundo jantar junto, vai todo mundo almoçar junto, vai todo mundo em algum momento parar, sentar na sala e fazer essa reunião, ótimo! Ela não precisa durar mais do que meia hora, 40 minutos, né? Se vocês resolverem fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí talvez seja legal durar um pouco mais para essa reunião, para essa discussão, né? Do que vai ser feito e tudo mais. E 3 exercícios legais de fazer nessas ocasiões, nessas reuniões, é o seguinte. Primeiro, quem me passou esses exercícios foi um casal que ela é psiquiatra e ele é neurocientista. Eu não vou lembrar o nome deles agora, desculpa, eu deveria ter anotado para honrar a fonte, né? Não anotei, depois eu vou procurar de novo e coloco aqui na descrição da live. Eles disseram, uma coisa que pode ajudar bastante é a gente procurar imaginar que tem um amigo nosso que está muito amedrontado, muito preocupado, né, com essa situação toda de coronavírus, essa pandemia toda. E o que nós falaríamos para acalmar esse amigo? Então, é um exercício que a gente pode fazer com as crianças, de propor isso para elas. Gente, imagina que tem um colega de escola, alguém que, né, tá, assim, surtou, tá pirando com essa situação, que a gente poderia falar para ele. E vai, né, cada um vai anotando ali. Aí, gente, a gente começa a olhar e discutir, né, aquelas ideias, né? O que pode ser feito? E aí a gente começa a falar pra gente mesmo, né? Desde o pequenininho da família até o mais velho, vão dando, né, sugestões. E só essa dinâmica, ela já vai dando para nós mesmos um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade. A gente vai voltando um pouco mais aos nossos níveis normais de sensatez, de equilíbrio emocional, porque a gente vai estar mais exposto a esse tipo de desequilíbrio, a esse tipo de estresse, né? E esse exercício eu achei incrível. Outro exercício que eles propuseram também é o da gratidão, tá? E isso é uma coisa que eu acho que toda família deveria mesmo implementar em época de confinamento ou não, que é a tal da reunião familiar e sempre tentando puxar das crianças, dos adolescentes, de todos os membros da família, pequenas coisas diárias, corriqueiras, pelas quais nós somos gratos, né? Coloca lá a regra, como se fosse um jogo. Cada um tem que falar 3 coisas pelas quais se sente grato. E esse exercício, gente, funciona, a psiquiatra e o neurocientista afirmaram, mesmo que você não sinta a gratidão, tá? Mesmo que não seja algo que você realmente está sentindo no seu coração, aquele sentimento de gratidão, ao procurar racionalmente identificar fatores da sua vida pelos quais você poderia se sentir grato, só esse exercício já faz com que os seus níveis químicos, né, voltem a ficar mais sob controle e você passe a se sentir mais bem disposto, com maior bem-estar.
né? Porque outras substâncias químicas vão dominando mais os nossos sistemas, né? Ocitocina, dopamina, serotonina, e a gente vai ficando mais, se sentindo melhor, tá? Então, cada pessoa fala 3 coisas pelas quais se sente grata. Outra coisa que vai ajudar muito, principalmente se esse confinamento se tornar muito longo, é a gente fazer um exercício de imaginar como vai ser o último dia da quarentena, ou então o dia em que a gente realmente vai estar voltando para as nossas rotinas antes dessa situação, né, de quarentena, que a gente fala quarentena, mas não quer dizer que são 40 dias, né, gente? Pode ser quarentena, né, 5 dias a 300 dias, não importa, um tempo em que você fica ali restrito, isolado, chama de quarentena, né? Quando acabar esse período, não importa quanto tempo seja, imagina como vai ser voltar para a escola, poder visitar os avós de novo, poder visitar os amigos de novo, fazer aquele churrasco com a galera toda, né? Reunir todo mundo, passear, ir no shopping, todas as coisas que a gente já fazia e às vezes nem valorizava mais, né? Porque já era corriqueiro, era, né? Rotineiro. A gente imagina esse último dia, né? A gente se preparando para voltar à vida normal, porque ela vai voltar, né? Isso também vai dar uma tranquilidade pra gente. Então, assim, tem fazer planos. Como que a gente vai comemorar quando a gente voltar à rotina normal? Nós vamos numa sorveteria, a gente vai, né? A gente vai fazer um passeio especial, vamos a um parque, vamos ao shopping que a gente vai estar com saudade, vamos visitar quem, né? O que a gente vai realizar para comemorar o dia em que tudo isso passar. Tá bom? Vai ser muito bom, né, gente? Eu achei de verdade muito legal. E aí eu queria dar algumas dicas para vocês, para a gente finalizar, de atividades que a gente pode fazer em família, tá? Jogos de tabuleiro, dama, dominó, tudo quanto é joguinho que tiver. Jogo, né, war, todos aqueles joguinhos que a gente, né, quebra-cabeças, baralho, carta, das diversas modalidades, né? Imagem e ação, que tanto dá pra gente jogar com o jogo, né, já patenteado, quanto dá pra gente brincar sem ele, né? Então imagina aí, faz os grupinhos, procure na internet, gente, que todo mundo explica como é que é brincar de imagem e ação. Um grupo tem que fazer mímica ou desenhar, e o outro grupo tem que adivinhar o que é que ele tá, qual que é a mensagem que está querendo ser passada, né? Dá para brincar até os pequenininhos, porque eles conseguem desenhar, né? Mais ou menos. Enfim, jogo de adivinha, né? Jogos, adivinha no que eu tô pensando. Aí você pode dar, fala a primeira letra. Aí você fala A. Aí eles podem fazer perguntas para a pessoa que imaginou. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Tem ali minha família toda, tá na minha vez. E eu vou imaginar uma coisa, e eles vão falar, dá uma letra. Aí eu falo uma letra. A, por exemplo. Aí eles vão fazendo perguntas que eu só posso responder com sim ou não. Vou reduzir aqui para ficar mais rápido, mas, por exemplo, eles podem perguntar, é animal? Eu vou dizer sim ou não. No caso, eu não pensei no animal, então eu vou falar não. Aí a pessoa vai falar assim, é uma fruta? Eu vou falar é. Aí eles vão chutar. É amora? Não. É banana? Banana não é com A. E aí vai, até eles falarem a palavra que eu tinha pensado. Joguinho simples que dá pra gente se divertir. Quem lembra do jogo do stop? Que a gente, né, colocava ali, elegia uma letra, e aí tinha as várias modalidades que a gente ia anotar um nome com aquilo. Então era nome de pessoa, nome de, a gente chamava de CEP, né? Cidade, estado ou país, com aquela letra. Tinha, na minha época tinha nome de cigarro, imagina isso, gente. Eu nem sei quais são os nomes de cigarro que ainda existem. Mas na época, nossa, tinha muitos. Nome de carro, nome de marca, nome de artista, enfim, 1000 coisas assim. E aí, quem terminar primeiro de escrever, né, com aquela letra da vez, todas as categorias, fala stop. E aí, a gente
faz assim. Quem falou a coisa repetida vale 5 pontos. Então, por exemplo, na fruta, né? Eu falei abacaxi e a outra pessoa da roda também falou abacaxi. Então, tem 5 pontos para mim e 5 pontos para ela. Quando a gente fala um inédito, é 10 pontos. E assim, enfim, cada um joga de um jeito e é uma brincadeira muito legal de jogar também. Detetive, assassino e vítima é muito divertido. Procurei na internet como é que brinca. Gente, dá pra brincar por horas de detetive, assassino e vítima, né? O que mais? Contar histórias, gente, contar histórias, inventar histórias, ou ler histórias, ou contar histórias antigas. As crianças e os adolescentes amam saber histórias de quando eles eram pequenos, saber histórias da época que os pais namoravam, saber histórias da infância dos pais. Gente, tem tanta coisa pra gente fazer junto. Não é possível que esse tédio chegue. Vai ter falta de tempo para fazer tudo que tem para fazer. Coisas maravilhosas. Rever e organizar fotos antigas. Tanto aquelas em papel, que deve estar em alguma caixa, em algum álbum, em algum lugar, quanto as digitais. Gente, eu estava olhando outro dia, eu tenho um número tão absurdo de fotos digitais que eu precisaria de um confinamento de uns 3 anos para conseguir colocar tudo em ordem, entende? Então, assim, tem muita coisa. E isso, fazer em família, ia ser tão legal, tão gostoso, lembrar de coisas, de pessoas, de fases, muito legal. Fazer festas virtuais, gente. Não dá para se reunir com os amigos, reúne pela internet. Tem muitos aplicativos que dá pra gente fazer isso, fazer teleconferência. Tem um que chama Zoom, que dá para você colocar várias pessoas, né, na mesma tela, assim. Acho que o Skype também dá para fazer isso. E o Zoom tem uma versão gratuita que você pode colocar telinha ali de todo mundo. Só que a versão gratuita dá para ser várias pessoas por até 30 ou 40 minutos. Ou uma pessoa com outra, mas aí a gente tem o WhatsApp, tem várias outras, né, ferramentas que fazem a mesma coisa, em que você consegue conversar por vídeo ali com a pessoa. É muito legal. Skype, outras ferramentas, né, de videoconferência. Então, como é que a gente faz? A gente se arruma, a gente prepara a comida e a gente marca com os amigos, só que cada um faz na sua casa. A gente tá até marcando. No grupo escoteiro a gente vai fazer. A chefia tá se programando aí pra gente fazer um churrasco escoteiro virtual. Churrasco escoteiro, a gente costuma se reunir presencialmente e assim, é como se fosse um modelo americano, que cada um leva a quantidade de coisas que vai consumir, né? Então, se é churrasco, leva carne, leva, né, a guarnição ali que for consumir, cada um leva a sua bebida. No escotismo, cada um leva o seu prato, seu copo, seu talher, seu banquinho, né? Então, assim, a festa não precisa confirmação, porque não importa o número de pessoas que chegue, sempre vai ter comida suficiente para todo mundo, né? E sem pesar para ninguém. É muito legal. E a gente vai fazer isso também, só que cada um na sua casa. Vai ser muito divertido. Dá para brincar assim. Continuar reunindo os amigos, continuar reunindo os parentes, né? Saber como é que tá todo mundo. Passar a noite ali, né? Brincando, em contato com as outras pessoas, mesmo as que estão longe. Festas virtuais. Dá para pôr música. Dançar também é uma coisa muito legal de se fazer em família, né? Acampamento na sala não precisa ser necessariamente acampamento, mas se você tem criança pequena, vai ser um evento. Gente, presta atenção. Essa sala que você tem aí na sua casa, que tá toda arrumadinha, não precisa ficar assim o tempo todo. Dá pra gente afastar tudo pro canto e ali virar assim um grande salão de baile. Dá pra gente brincar, dá pra gente fazer casinhas com lençol, põe por cima das coisas, sabe? Amarra as vassouras assim, ó. Vai ser divertidíssimo. Se tiver criança pequena, então vai ser muito legal. E os adolescentes também podem gostar disso, sabia? Os meus adoram. Tem uma coisa muito legal. Conversadeira. Conversadeira é uma brincadeira também, que é assim, você escolhe várias perguntas, tá? Curiosidades, por exemplo, né? Mas aí eu recomendo aos pais, principalmente de adolescentes, que tenham respeito e
que sejam leais, tá? Por quê? Porque esse jogo a gente pode fazer armadilhas para os filhos, né? É o tal do jogo do verdade ou desafio, né? Então, às vezes a gente tá curioso para saber se o filho da gente já beijou, se não beijou, se tem namorado, se não tem namorado. E aí, usar esse artifício é desleal, né? E se a gente quer que nossos filhos sejam leais, sejam dignos de confiança, nós não podemos dar esse exemplo, né? Geralmente, os jovens, eles são muito leais quando eles são colocados nesse ambiente em que o desafio é falar a verdade, né? E alguns adultos abusam disso. E eu acho que isso não é algo que a gente deva fazer. Não é um exemplo de caráter que a gente deva dar para os nossos filhos, né? Então não usem dessa ferramenta para o mal, tá bom? Usa para o bem. Mas, por exemplo, saber coisas. Deixa eu ver. Tem aqui, ó, vou mostrar para vocês a minha conversadeira, tá? Eu acabei comprando. Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada porque me venderam como uma coisa assim, falou que a embalagem era era artesanal, que tinha uma arte, não sei o que. A minha é essa, uma caixinha, chama conversadeira. Mas eu não vi muita arte, não. Acho que tem algumas crianças do primário, desculpa, mas é verdade. Não achei que tinha tanta arte aqui, não. Mas enfim, né? Às vezes a gente compra umas coisas na empolgação e acaba tendo umas decepções. Mas aí vem assim, ó, 200 perguntas, né? De diversos tipos. Por exemplo, olha aqui, o que você perdeu na sua vida que foi difícil de perder? E aí cada um vai dar, sabe, a gente sorteia assim, e aí eu vou perguntar, e aí quem vai responder é fulano de tal. Aí eu sorteio lá a carta, pergunta e a pessoa responde. Deixa eu ver outra aqui. Se você pudesse voltar no tempo para um momento especial da sua família, quando seria? Olha, cada pergunta é divertida. Mas tem coisa assim, coisa boba. Qual que é a sua comida preferida? Quem é o seu melhor amigo na escola? E isso, gente, é coisa. Quem que é a pessoa do seu trabalho que você mais gosta? Você tem algum pensamento que você nunca compartilhou com ninguém? Que é coisa boba, coisa íntima, assim, mas que não é um segredo. É uma coisa assim que você sempre pensou com você mesmo, mas nunca conversou com ninguém a respeito daquilo. É tão rico, tem tantas coisas que a gente pode conversar com os nossos filhos a respeito da vida, de tudo, né? O que você faria? Tem umas brincadeiras idiotas, né? O que você faria se, sabe? Tem tanta brincadeira legal, tanta coisa gostosa que a gente pode fazer, né? Com os nossos filhos. E, gente, olha, de novo, o problema é a solução. Se a gente tem mesmo que ficar em casa, então que aproveitemos esse tempo para ficar com aquelas pessoas que a gente realmente mais ama no mundo. Então não vamos deixar que esse convívio mais de perto deixe com que o estresse faça com que essas relações fiquem menos prazerosas do que elas poderiam ser. Entende isso? A gente consegue. Gente, de verdade, eu passei aqui para vocês algumas, né, ideias. Falei que se o problema é inevitável, vamos agir da melhor maneira que a gente pode com ele. Falei para nós adultos, né? Passei, na verdade, 3 pontos. Um deles foi: nós adultos somos os responsáveis, então cabe a nós tomar a iniciativa de procurar manter a lucidez, o equilíbrio. Dei algumas ideias, porque eles se espelham na gente, mesmo os adolescentes, a gente não acredita, não percebe isso claramente, mas eles ainda se espelham na gente, tá? Se a gente pirar, vai ser muito mais difícil para eles manterem a lucidez. Então, somos os líderes, vamos primeiro tomar a iniciativa de manter a lucidez, manter a calma, evitar o desespero. Isso, pensar que vai passar, não é uma guerra, né? Tem situações bem piores, não é só com a gente, é mundo. Evitar excesso de informação, manter o bom humor. O problema é a solução, lembra sempre. Fazer uma rotina para casa, evitar, né, prostração.
E meditar foi uma ideia que eu dei também. O segundo ponto é a gente ter compaixão para com os nossos filhos e procurar ter um olhar assim de mais leveza, de mais tranquilidade, né? Porque eles são mais impressionáveis do que a gente. Exercitar a paciência, né? A empatia, não deixar a coisa degringolar, né? Combinar palavras de segurança, se a gente estiver assim, percebendo que a gente está a ponto de explodir, né? Falar, olha, né? Tô no meu ponto, deixa, né? E aí cada um vai para um lado, distancia um pouquinho, cada um vai para um cômodo, vai fazer alguma coisa separado para dar aquela aliviada, para não chegar ao ponto, né, de conflito, de briga, porque ninguém vai poder fugir de casa. E aquela gangorra de emoção, né, quando um percebe que o outro não tá legal, dá um desconto maior, releva, deixa passar. E a terceira coisa foi aproveitar as oportunidades. E eu dei dois subitens aí de aproveitar a oportunidade, né? Um é estabelecer de vez essas reuniões de família, né? E na pauta eu sugeri colocar todo mundo para pensar em como resolver os problemas que vão surgir, problemas do dia a dia mesmo, né? Estabelecer as rotinas, né? Como que vai ser a rotina de cada um, estabelecer os acordos, né? Dos pais que precisam continuar trabalhando, mesmo home office, eles vão precisar se concentrar, então quem que vai cuidar das crianças, né? O que as crianças vão estar fazendo enquanto os pais estão trabalhando mesmo não ali? Se tem criança que não pode ficar sem supervisão por causa da idade. Então, todo mundo, né, os mais velhos da casa, adultos e jovens, se revezam para cuidar das crianças, regras de convivência, os limites, quem vai usar o que em tal hora, como é que vai ser, né? Se os banhos vão ter que ser mais curtos, todas essas situações de convivência mesmo, exercícios, tem muito exercício que o pessoal dá pela internet, dá pra gente fazer junto, rodízio dos serviços, né? Inclusive, um rodízio que dá para instituir, que eu não falei antes, as próprias brincadeiras, tá? Se a gente vai ter um momento da brincadeira em família, que é a segunda parte, né? O segundo subitem desse aproveitar a oportunidade, a gente pode falar, hoje o responsável por puxar a brincadeira, por escolher a brincadeira, ou por pesquisar a brincadeira que a família vai ter junto, é fulano. Então, né? Faz aquele revezamento. Incluir coisas úteis e coisas inúteis também, né? Inúteis eu pus entre aspas, porque às vezes no nosso olhar de adulto, as crianças querem coisas inúteis e na verdade o ócio é muito criativo, precisa por isso também. Dei os 3 exercícios, que é o do tentar pensar no que você falaria para acalmar um amigo, e aí todo mundo dá uma ideia, isso vai acalmando a gente mesmo. Gratidão por 3 coisas, né? Todo mundo na mesa fala 3 coisas pelas quais poderia ser grato, mesmo que não sinta, com o exercício, vai exercitando esse sentimento de gratidão e imaginar como vai ser quando a quarentena acabar, o que a gente vai fazer para comemorar, tá? E aí fazer várias atividades em família, falei jogos de tabuleiro, imagem e ação, adivinha, detetive, assassino e vítima, stop, contar histórias, inventar histórias, rever e organizar fotos antigas em papel e em digitais, fazer festas virtuais, que mais? Acampamento na sala ou festas na sala, né? Conversadeira, inventar perguntas, verdade ou desafio e muitas outras coisas, né, gente? Jogo de baralho, assistir um Netflix, né? Só não pode ser só isso. A gente tem uma riqueza muito grande de coisas que a gente pode fazer. E de repente, gente, era essa situação, né, inédita nas nossas vidas que nós nunca vivemos, né? Teve pandemias piores do que essa. Quem estudou um pouquinho de história sabe. E o mundo sobreviveu, os humanos superaram, nós vamos superar isso também. Né? De repente era isso que faltava para a gente aproveitar a oportunidade para nos reaproximarmos mais, para a gente mudar algumas coisas que a gente queria mudar nas nossas vidas, nas nossas relações com as nossas crianças e os nossos adolescentes, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado, procurei sair um pouquinho, né, do mainstream, que é o que todo mundo está falando, as informações de segurança, de higiene e tudo mais. Procurei dar outras ideias para a gente superar essa fase com mais criatividade,
com mais bom humor, dinamismo, e quem sabe aí a gente não sai ainda melhor do que a gente entrou nessa situação, tá bom? Super beijo, vou ver se eu faço mais lives, fala pra mim se ajudou, se tá legal, se eu devo fazer mais conteúdos desse tipo, ou se já deu, se a gente volta para as perguntas, tá bom? Fica com Deus, um beijo e a gente se vê. Ah, Roseli! Tchau, gente, Suelen, tudo de bom, viu? Márcia, Baraldi, bom demais ter vocês aqui. Tchau, gente, fica com Deus, obrigada!